Doutrina secreta, a decantação da sopa cósmica. A doutrina secreta de Helena Blavatsky representa uma das obras mais impactantes do esoterismo moderno. Não obstante, boa parte desta obra segue bastante enigmática. E mais ainda o documento-fonte que a originou, que são as instâncias de Dzia. Para quem ainda não sabe, informamos que a doutrina secreta tinha apenas 2 volumes originais, chamados Cosmogênese e Antropogênese. Porque, para Blavatsky, os 2 manuscritos das instâncias de Dzia, dos quais ela era custódia, teriam como foco estas 2 matérias centrais. Mais tarde, os próprios teósofos reuniram outros escritos de Blavatsky para organizar a série de 6 volumes que é atualmente mais divulgada. Temos estudado este material por muito tempo, e com a ajuda dos mentores espirituais, e mais experiência viva e vitalista da espiritualidade, além de estudos vários em diferentes campos do conhecimento, temos podido chegar a muitas conclusões, em termos de hermenêutica da doutrina secreta. Muitos epítetos têm sido reunidos já, por aqueles que se debruçam sobre este material, alguns mais e outros menos elogiosos. Um sentimento que a obra inspira em muitos é de confusão, por ser considerada confusa. E aqui podemos observar que a mistura de informações é um conhecido recurso para transmitir informações de maneira velada. Nós mesmos já temos forjado alguns epítetos do gênero, mas para nossa etapa atual de trabalhos, elegemos um que é bastante original. A saber, uma grande sopa cósmica de informações para a nova era. O que pode, é claro, sugerir algo confuso, mas que, sob devido escrutínio, também revelar muitas informações úteis. A ideia da sopa cósmica é extraída da física moderna e relaciona-se às condições do universo após o Big Bang, quando a substância cósmica estava em estado de formação e de transformações, para formar inicialmente a matéria, átomos, etc., e depois as estrelas e constelações. Para aqueles que preferem uma opção mais tradicional, considerando que são frágeis as teorias da ciência, podemos mencionar também o mito criador do Avatar Kurma, a divina tartaruga, sobre a qual foi realizado o processo de coagular o oceano de leite primordial. Com isto, aquilo que era simples matéria-prima torna-se algo mais útil e superior, tal como pretendemos demonstrar no presente estudo, exatamente como nos mitos de criação. Pois temos para nós que a doutrina secreta também reflete muito esta situação. Ali, um grande amontoado de informações é reunido, de maneira não raramente caótica e pouco coerente. Isto reflete não apenas a forma errática e intuitiva de trabalho de Blavatsky mesma, como também o fato de a obra maior haver sido em grande parte compilado de escritos avulsos e de ensaios. Blavatsky era uma grande médium, e os mestres precisavam dela para transmitir certas informações. Porém, a linguagem intuitiva costuma estar eivada de símbolos, algo como nos sonhos mesmos, quiçá. E por mais que a HPB também fosse muito inteligente, ela precisaria de muitos outros recursos para decodificar todas as informações que recebeu, mas talvez isto ainda não fosse possível então. Não obstante, também existem nisto tudo várias diretrizes. Da mesma forma que, no espaço primordial, já se tinha igualmente algumas zonas com pré-definições e caminhos a seguir para formar o universo. Então, vamos aproveitar algumas regras de geometria sagrada, para definir alguns campos em nossa imagem do espaço primordial. Não para determinar questões cosmológicas, mas sim temas centrais nas temáticas da doutrina secreta. Aquele que conhece os títulos da doutrina secreta, sabe que os seguintes itens correspondem bastante bem aos temas anunciados. Além das citadas Cosmogênese e Antropogênese, há 2 volumes direcionados ao simbolismo arcaico e religioso, o penúltimo com comentários sobre ciência, religião e filosofia, e o último volume tratando do ocultismo. O item Hierarquias é um acréscimo nosso, mas certamente atende amplamente aos objetos de estudos e de informações de HPB. Os ventos de renovação. Quando a sociedade teosófica se propõe a encorajar a pesquisa comparativa entre religião, filosofia e ciência, para descobrir a verdade por trás de diferentes tradições e sistemas de conhecimento,
Esta é, sem dúvida, uma proposta nobre, única e singular, a qual muitos têm se dedicado desde então, e cujo sucesso final deverá remeter a humanidade para uma nova idade de ouro planetária, pelo resgate de uma plena ciência universal. Não obstante, Blavatsky sabia ou intuía que esta era uma tarefa para os séculos seguintes, porque todos estes conhecimentos estavam pouco maduros em sua época, por assim dizer, em especial as devidas sínteses almejadas. Grande parte do seu trabalho foi pioneiro, e HPB nem sempre tinha muita segurança a respeito dos tantos conhecimentos com que se deparou, sua origem, significado e destinação, e menos ainda quanto à forma correta de relacioná-los. Blavatsky anunciou, inclusive, que o século XXI já veria o triunfo do ocultismo no mundo, e para isto, certamente um grande salto deveria ser dado em termos de conhecimentos. Sabia, porém, que tal conquista não poderia ser finalizada pelas mentes comuns, por mais inspiradas e inteligentes que fossem, mas somente por algum servidor diretamente atrelado às hierarquias, ou, quiçá, pela própria expressão dos mestres do mundo uma vez mais, como Alicia Bailey já viria a declarar na sequência. Seja como for, os prazos pedidos para tudo isto já estão atualmente cumpridos, e os frutos esperados também se fariam já presentes no mundo. Foi então que Blavatsky anunciou um novo momento de ensinamentos de hierarquia, a partir do final do século XX. Com seu peculiar estilo poético, o tema é apresentado na introdução do volume 1 da sua Doutrina Secreta. Abre aspas. No século XX, algum discípulo mais bem informado, e com qualidades muito superiores, poderá ser enviado pelos mestres da sabedoria para dar provas definitivas e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya, e de que, assim como as nascentes do Nilo estavam outrora envoltas em mistério, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas permaneceu esquecida e perdida para a humanidade durante séculos, mas foi afinal encontrada. Fecha aspas. Assim, foi anunciada a chegada de uma nova abordagem mais profissional dos mistérios tradicionais. Mais precisamente, Blavatsky assinalou que isto deveria acontecer após o ano de 1975, quando a Sociedade Teosófica fizesse um século de existência. Permitam-nos então falar agora um pouco sobre o trabalho e as credenciais de Louis Salve. Na época em questão, Laus dava início a uma vertiginosa trajetória espiritual, resumindo em sua vida a evolução espiritual das raças, por assim dizer. Após atravessar uma infância marcada por muitos sinais, tudo teve início ainda na adolescência, através de experiências bem-sucedidas no xamanismo, e logo por uma passagem breve, mas impactante, pela religião, para finalmente vir a se entregar de corpo e alma ao universo da espiritualidade avançada, envolvendo yogas, astrologia, cabala e ocultismo. Para isto, viveria como renunciante por anos, retirado em ashrams, praticando os mais avançados yogas e estudos, com destaque especial para a teosofia e seus desdobramentos. Atravessa assim, com louvor, as iniciações regulares, nos moldes aproximados dos ashramas védicos, até que a espiritualidade torna-se uma segunda natureza na sua vida. Com tudo isto, os mestres passaram a prestar cada vez mais atenção nele e a lhe orientar de mais próximo, inclusive revelando-se para ele. Contudo, seria somente após vós passar por uma iniciação maior e a ter acesso a energias especiais, que se estabeleceu um elo realmente criativo com a hierarquia, já com propósitos de transmitir os novos conhecimentos necessários. Toda esta preparação tardou um período de 15 anos, até começarem os primeiros escritos. Porém, o trabalho ativo tardaria ainda por décadas pela frente. Todo este amadurecimento era considerado necessário, pois quando Louis Salve começou a receber as primeiras grandes levas de informações, os conteúdos eram tão abstratos e abstrusos quanto aqueles da doutrina secreta de Blavatsky. Agora, porém, sob o marco das novas datas, tudo isto é oferecido como um fruto maduro, permitindo reunir ainda mais uma literatura autoral que se poderia dizer enciclopédica. Ora, todos os grandes assuntos da doutrina secreta já eram familiares para Salve, sendo ampliados e aperfeiçoados ainda sob os devidos aprofundamentos de Alicia Bailey, autora na qual Walsh também se especializaria. A ampla pesquisa da astrologia mundial que realizou, assim como em outras matérias, demonstrou a sua importância para uma interpretação direta das instâncias de Dzia.
Com isto, Salve estava definitivamente autorizado a organizar uma nova versão de doutrina secreta, reunindo através disto um sumo de todo o conhecimento que acumulara, e onde os ensinamentos da moderna teosofia se encontram melhor organizados, além de também elucidados naturalmente. Ideias norteadoras. A nova doutrina secreta é dita revelada por muitas razões, mas basicamente por desvelar, que é uma palavra mais apropriada do que revelar, a própria doutrina secreta de Blavatsky, a qual continha ainda inúmeros véus, como a sua autora costumava advertir. Não estamos de nenhum modo sugerindo, porém, que esta doutrina secreta revelada substitua a anterior de HPB, como tampouco esperamos que alguém pense que o oposto possa acontecer. A seu modo, cada uma destas séries é insubstituível. Mesmo porque esta nova obra nunca foi pensada para ser exclusiva, uma vez que veio da mesma fonte ou escola da anterior e segue as mesmas diretrizes gerais. Com efeito, aquilo que temos aqui é um perfeito movimento complementar, onde a doutrina secreta serve como matéria-prima para uma obra de arrematamento ou conclusão. E representa também uma opção e uma oportunidade para aqueles que desejam dar um novo salto de conhecimento. Já dizia, afinal, a veris finge, decifra-me ou devora-te. Quantos têm tratado os mistérios de maneira inapropriada, encarando-os como um assunto de crenças, de forma dogmática ou como letra morta, ao invés de debruçar-se sobre eles com um autêntico espírito de inquirição ou de investigação, e sobretudo de forma técnica ou experimental. E isto não é por falta de avisos, pois os trabalhos herméticos costumam estar acompanhados de muitas advertências, e na doutrina secreta isto não é diferente. Mais do que uma pergunta para a mente ou para o intelecto, o chamado da esfinge representa um convite para a vida e para a realização. O desafio das 3 etapas de vida que a esfinge descreve, em termos de um ser com 4, 2 e por fim 3 pernas. Não são apenas naturais, mas também espirituais, relacionados ao noviciado, ao discipulado e à maestria, que são como os 3 graus maçônicos. Ademais, HPB E Lao são como verdadeiros gêmeos espirituais, não apenas pelos paralelos de suas biografias, como em função da identificação entre os elementos mais importantes dos seus horóscopos, através da exaltação dos luminares, cujo simbolismo remete diretamente aos signos da nova era segundo certas teorias esotéricas. Para exemplificar, sempre tratamos de seguir, em traços gerais, o mesmo roteiro da evolução da humanidade dado por Blavatsky, quando se poderia ter optado por outras leituras tradicionais das instâncias de Xian, ainda que, de todo modo, tenhamos imprimido uma releitura mais científica e universal ao assunto. Além disto, também seguimos um plano temático inspirado na doutrina secreta, mas com algumas modificações. Como reflexo da maior organização do conhecimento e amplitude de abordagens, a nova doutrina secreta revelada ostenta maior diversidade de matérias nos seus títulos. E dentro de cada um destes setores, a nova doutrina secreta revelada pretende abrir as chaves ocultas que Blavatsky declarou estarem ainda cerradas em seu próprio tempo. Estas aparentes diferenças formais não significam nenhum abandono dos assuntos tratados na doutrina secreta. Assim, embora a tríade ciência, religião e filosofia, que nomeia o volume 5 da doutrina secreta ampliada de Blavatsky e que compõe, ademais, uma das metas de trabalho da Sociedade Teosófica, não esteja formalmente contemplada num volume próprio nesta nova série. O assunto representa, não obstante, uma temática onipresente por significar um daqueles assuntos gerais. E no caso, também a partir da formulação dos termos mais adequados pelos quais o relacionamento destas grandes disciplinas deve acontecer. Assim, da mesma forma como o coração e o cérebro dialogam no organismo humano, em prol da harmonia da existência, eles também ocupam posições específicas dentro desse organismo, sem que um deva afetar excessivamente o outro, sob risco de ingerência e prejuízo comum. Deste modo, e ao contrário da primeira doutrina secreta onde as disciplinas estavam a miúde misturadas e confundidas, esta nova doutrina secreta revelada apresenta interfaces do conhecimento universal, como um anúncio da cultura unificada e harmoniosa da Idade de Ouro. Não se trata, pois, de confundir ou misturar as disciplinas,
e sim que cada qual tem o seu universo devidamente respeitado. ao mesmo tempo em que depende da outra em complemento perfeito. O nosso grande propósito não é nem confundir as coisas e nem divergir entre elas, e sim harmonizá-las como cabe. Este é o único caminho. E é também o caminho correto, para se organizar o verdadeiro conhecimento universal. E como as nossas abordagens são sintéticas e universais, o termo síntese entra em muitos títulos dos volumes desta nova doutrina secreta revelada. Outra questão importante é que não alimentamos crenças, ou pelo menos não lhes damos maior importância, pois nosso objetivo é a experiência direta. Esta é uma diferença entre o místico e o verdadeiro ocultista. Aquele que despreza a ciência material, necessariamente também despreza a ciência espiritual, porque uma coisa está embutida na outra. Para nós, a crença é substituída por um projeto ou desejo de alcançar alguma meta superior. A crença, por si só, pouco significa para a humanidade, por vezes até mesmo podendo ser prejudicial. Nisto, acatamos em parte a Visão de Krishnamurti. mas sem deixar de lado os caminhos tradicionais objetivos ou propositivos, no campo do ocultismo em especial. Prepare-se, portanto, para a nova fase dos ensinamentos espirituais. Uma fase onde importa menos os mistérios e a teoria, e mais o entendimento e a prática. Porque os tempos urgem e as velhas ideias sobre evolução espiritual já não têm lugar. É preciso pensar na autorrealização aqui e agora, e de uma forma definitiva. Esta é a verdadeira proposta que os mestres sempre trouxeram, porém que agora torna-se absolutamente peremptória. E para isto é fundamental ter-se clareza, método e determinação.